Boa noite, gente. Graça e a paz do Senhor sejam com todos. Amém? Abre aí comigo sua Bíblia e deixa ela aberta. Vou dar um trabalho aí para quem está no multimídia hoje. A gente vai passar por bastante texto. Quase todos eles em Eclesiastes. Tentei puxar pela memória, não lembro qual foi a última vez que eu ouvi uma mensagem em Eclesiastes. Quando tem, normalmente, capítulo 3, que fala sobre o tempo, né? Um tempo determinado para todas as coisas. Mas acredite, tem outras coisas preciosas para a gente aprender nesse livro. Não é só sobre uma passagem, é sobre o que esse livro como um todo nos ensina. Eu queria que você começasse a refletir já e a imaginar quem, quando era criança, gostava de brincar de bolinha de sabão. Levanta a mão aí. Eu lembro que fazia com canudo de plástico, assim, pegava detergente, fazia uma mistura, né? Ou, sei lá, sabão em pó, alguma coisa assim, fazia aquela mistura e ia brincar de bolinha de sabão. Agora o negócio está todo meio profissionalizado. A criança já recebe um tubinho assim, né? Que rosqueia ali dentro. Essa semana, alguns dias atrás, a gente foi no aniversário infantil. A gente dentro do carro, a Betina, minha filha mais velha, 8 anos, ela... Pai, posso abrir a bolinha de sabão aqui no carro? É óbvio que não, né? 8 anos ainda testando a gente, irmãos. E vai assim até os próximos 50 anos, mais ou menos. Mas, o que será que a bolinha de sabão tem a ver com Eclesiastes? Fica com essa pergunta aí no seu coração. Então, esse livro, primeiro antes da gente entrar aqui nos textos, é um livro bastante diferente. Se você pegar e começar a ler Eclesiastes como se fosse uma leitura devocional, literal, você vai achar algumas coisas bem estranhas. Se você começar a ler assim como quem lê o Salmo 23, como quem lê o Salmo 91, e achar que é só você ler e imediatamente aquilo já vai aplicado ao seu coração, você começa a perceber que tem algumas coisas estranhas aqui, porque ele é um livro poético. Se ele é poético, tem uma poesia, tem alguma coisa nas entrelinhas ali que a gente precisa tentar entender e extrair do contexto. E além de ser um livro poético, ele faz parte da literatura de sabedoria da Bíblia. Então você vê lá Provérbios, Eclesiastes e Jó fazem parte de literatura de sabedoria, mas é uma literatura de sabedoria muito diferente. Quando você abre Provérbios, parece que a vida é mais fácil, é mais simples. E talvez alguns podem até... Deixa eu botar minha tela aqui no 10 minutos. Talvez alguns podem até ler Provérbios e fazer interpretações erradas, porque ali em Provérbios, na sabedoria que nós encontramos ali, na sabedoria que você encontra em Provérbios, você pode achar que a fé em Cristo, que a fé que o Senhor nos ensina, ela é uma fé meramente de retribuição. Porque a sabedoria que a gente encontra em Provérbios tem a ver com faça isso e você vai alcançar aquilo. Faça isso com seu filho, cuida, ensina ele do caminho e ele não vai se desviar dele. Mas bem na verdade, a gente sabe que não é 100% assim. Se fosse assim, a gente nem precisava de um Salvador, a gente nem precisava da graça, era só a gente fazer o negócio e recebia algo em troca. Mas na vida existe, o que a gente vê em Provérbios olha, no geral, se você fizer de tal forma, você vai receber algo em troca, mas a gente sabe que na vida a gente não consegue controlar todas as variáveis. A vida não é uma equação matemática, que você faz o 1 mais 1 e sabe que necessariamente vai dar o 2. E é aí que vem Eclesiastes como uma contraposição em relação a Provérbios. Eclesiastes começa a mostrar o contrário. Cara, tem gente que não trabalha e se dá bem. E tem gente que se ferra de trabalhar e se dá mal. Ele começa a questionar algumas coisas sobre a existência humana. Ele começa a trazer ali na voz poética do autor algumas frustrações sobre a vida, sobre as observações dele a respeito da vida, que, como a gente vai ler aqui, você vai concordar comigo que
Algumas dessas perguntas já fizeram parte aí das suas dúvidas, daquilo que esteve ou está no seu coração. E sem dúvida alguma, muitas dessas perguntas fazem parte dos questionamentos do mundo a respeito da existência e para nós como cristãos também. Questões difíceis, questões azedas, questões complexas de se lidar, que esse livro nos traz, mas ele não traz só essas questões, ele vai trazendo ali ao longo do livro algumas respostas, algumas porções de sabedoria positiva, algumas porções de esperança, e nessa mistura entre questionamentos ácidos e palavras, porções de esperança, é que nós temos mais ou menos um resumo do que é essa poesia que nós encontramos em Eclesiastes. Mas o que ele mostra, sobretudo? Que ele apresenta a falência de um sistema que é focado naquilo que se pode ver. Então, toda essa desesperança que a gente vai ver aqui agora, lendo uma sequência de alguns textos, ela nos prova que quando a gente coloca todas as nossas expectativas naquilo que se pode ver, ou naquilo que o autor de Eclesiastes chama de debaixo do sol, é como se ele dividisse aquilo que está diante dos nossos olhos, o mundo natural, o mundo, como chama lá o apóstolo João depois, ele chama isso de debaixo do sol. E ele vai mostrando que quando a gente coloca 100% da nossa esperança naquilo que existe debaixo do sol, a gente só pode encontrar frustração, a gente só pode encontrar vazio, a gente só pode encontrar questionamentos. E aí, uma das principais palavras, além dessa expressão debaixo do sol, que se repete bastante nesse texto, é a palavra que a gente encontra já em Eclesiastes 1, verso 1, pode abrir comigo. Você vai ler a tradução aqui, vaidade, talvez, alguma coisa nesse sentido. Aliás, no verso 2 a gente vai ler. E aí também, antes da gente ler, já fica com essa aplicação. É uma palavra bem difícil de ser traduzida para o português, e quase todos os teólogos vão concordar ali que esse vaidade ele tem a ver com o que é um vapor, o que é passageiro, o que é quase como uma bolinha de sabão, que você tenta pegar, você tenta agarrar, quando você chega perto, coloca a sua mão, ela explode. O vapor, a neblina é mais ou menos assim, você tenta segurar, mas não tem uma substância. Se tiver muita neblina ao mesmo tempo ao redor, você não vai conseguir enxergar muita coisa, ela te atrapalha. Então ele vai apresentar aqui esse conceito de que, na verdade, essa vida debaixo do sol, essa vida que coloca a esperança só nas coisas terrenas, é uma vida cheia de vaidades, tudo é passageiro, nada é substância. Aí sim, vamos ler juntos Eclesiastes 1:1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem do seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então aqui esse é um dos questionamentos que nós vemos o pregador, como esse autor se apresenta, trazendo. Ele apresenta aqui um questionamento, uma crise sobre a brevidade da vida, sobre a realidade de que a gente está aqui por um tempo determinado. Se você puxar 100 anos para trás, ninguém dessa igreja estava vivo. E se você jogar 100 anos para frente, dificilmente alguém estará. Então ele faz uma constatação de que o tempo é limitado, de que a gente tem só uma chance. Mas lembra que ele está falando sobre a lógica que rege aquilo que está debaixo do sol. Ele está falando sobre uma lógica daqueles que não têm esperança em Deus. E ele vai mostrar, cara, se é assim, então nada faz sentido. Se é assim, qual é o motivo da gente existir? Se é assim, para que se dedicar tanto no trabalho? Se é assim, para que se dedicar tanto nos estudos? Tudo é vaidade, tudo vai passar. E aí ele coloca para fora esse questionamento de que geração vai, geração vem, e a terra continua.
Então, a realidade de que nós não temos o controle sobre o tempo e de que, debaixo do sol, sem uma esperança maior do que a nossa existência aqui, isso nos corrói, isso faz com que nada tenha sentido. Não é uma desculpa para você parar de trabalhar, para você parar de estudar, tá bom? Você vai ver daqui a pouco que é justamente o contrário, mas, de novo, naquela lógica do que está debaixo do sol, do que está longe do propósito eterno, é assim que alguém pensa, é assim que alguém que não tem uma esperança eterna vai ter que raciocinar, se permitir ter esses questionamentos da vida. Muita gente finge que esses questionamentos não existem, mas eles são presentes. Segundo questionamento, segunda crise, crises da vida real. Então, primeiro falamos sobre a brevidade da vida. Segundo, crise sobre o vazio das conquistas terrenas, o vazio das conquistas aqui na terra. Queridos, deixa só antes de eu ler esse texto que está lá em Eclesiastes 2, 10. Quem é que gosta de comer churrasco? Levante a mão. Quase todos. Que bom, estou me sentindo em casa então. Pensa naquele churrasco top, vamos imaginar uma picanha. Amém? Estamos juntos? Imagina aquela picanha maravilhosa, perfeita, uruguaia, que o José vai assar para você, no ponto certinho, lá na casa dele. Quem quer receber esse convite abençoado, também quero. E aí você come, você chega lá com muita fome. Você pensa, cara, hoje eu vou comer uns 12 pedaços de picanha, mais ou menos. E aí o José chega, tenta servir uma linguiça e fala, não, José, eu sou profissional, não vou cair nessa história. E aí você come um pedaço. Daqui a pouco você come mais um. Aí você pode até comer um terceiro, mas o prazer em comer aquela picanha vai diminuindo, certo? E se você continuar indiscriminadamente, vai chegar uma hora que aquilo vai te fazer tão mal, que você vai ser obrigado a botar para fora aquele negócio. Por mais caro que seja, por mais bem preparado que seja, por mais delicioso que seja, existe um limite do quanto aquela picanha abençoada é capaz de te saciar. E chega uma hora que você pensa, meu Deus, por que eu comi tanto assim? O que eu fui fazer? A próxima vez eu vou comer um pouco menos. Queridos, talvez você não tenha vivido o suficiente para perceber isso ainda, mas o pregador, o autor, a voz poética aqui de Eclesiastes, viveu o suficiente para mostrar para a gente que na vida é mais ou menos assim. Na vida debaixo do sol é mais ou menos assim. Vamos ler o que ele declara aqui em Eclesiastes 2, 10 e 11. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram. A Melina me zoou esses dias, porque quando eu vou ler o texto eu começo falando meio alto, tipo, tudo aquilo. Eu preciso melhorar isso, então eu vou treinar com você, tá? Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, e nem privei o meu coração de alegria nenhuma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa por todas elas. Eu considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Aqui alguém que já viveu seus bons anos de vida, conquistou tudo o que alguém poderia conquistar aqui na terra, mas ele, depois de conquistar tudo isso, chega à conclusão, debaixo do sol, nessa lógica mundana, mesmo que eu conquiste tudo o que um ser humano pode conquistar, no final da vida, eu e você, a gente chegaria à mesma conclusão, que tudo é vaidade, tudo é vapor, tudo é passageiro. Não adianta eu tentar colocar a minha satisfação em nada disso, nessas coisas terrenas, porque chega uma hora que por mais que você conquiste, que nem no exemplo da picanha, chega uma hora que aquilo para de te saciar. E até que você olha para tudo, você se depara com até mesmo a falta da falta, o excesso, e chega à conclusão, cara, nada disso
é suficiente para preencher um vazio que existe no meu coração. Debaixo do sol, essa é a lógica que rege o mundo. Então, a convicção de que as conquistas terrenas são passageiras. Só que esse é um contraste duro com a cultura dos nossos dias. Porque é a cultura da produtividade. É a cultura em que viver sobrecarregado se transformou em status. É a cultura em que andar cheio de coisa para fazer se transformou numa virtude. Não é só uma atualização sobre a sua agenda, mas a gente vê quase que como uma virtude. Cara, estou fazendo muita coisa para fazer, muita coisa para atuar, muita coisa no trabalho, muita coisa na igreja. E o contraste com isso é a realidade que, se a gente colocar a nossa esperança naquilo que nós fazemos, vai chegar no fim da vida, a gente vai chegar à mesma conclusão que o pregador, lá em hebraico, o Kohelet, que ele chegou. Cara, nada disso faz sentido. Nada disso faz sentido. E aí ele continua, e é a última delas aqui para a gente fazer essa introdução, mais uma crise. Então, relembrando, ele fala uma crise sobre o tempo, sobre a brevidade da vida. 2, uma crise sobre as conquistas terrenas e o seu vazio, a sua incapacidade de preencher o vazio existencial que há dentro de nós. E aí, em terceiro lugar, Eclesiastes 4:1. Eu vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Eu vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Eu vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Então, uma crise sobre as aparentes injustiças debaixo do sol. As injustiças da vida. Quem nunca ouviu um questionamento desse? Se você nunca ouviu, cara, se Deus é bom, por que tanto sofrimento? Se Deus é bom, por que aconteceu tal coisa? Se você nunca ouviu, você precisa andar mais com um não crente. Porque assim, para quem não crê, essa é uma das primeiras perguntas. É o problema do sofrimento. Se Deus é bom, por que pessoas boas sofrem? Se Deus é bom, por que existe tanto sofrimento no mundo? E a palavra oferece várias respostas, mas aqui lembrando que o pregador, o Kohelet, ele está falando sobre uma lógica do que há debaixo do sol. Então, para quem é movido exclusivamente pelo que os olhos podem ver, a pessoa vai olhar para as injustiças, vai olhar para o sofrimento e vai chegar à conclusão, cara, nada disso faz sentido. Como é que eu lido com essas questões? Como é que eu consigo viver em paz no meio de um mundo onde tanta coisa ruim acontece? Então, em terceiro e último lugar, a crise sobre as aparentes injustiças da vida. Todas essas questões e outras que eu poderia citar aqui de Eclesiastes são questões, crises presentes ainda hoje nos nossos dias. Eu e você, nós queremos aprender a ser uma igreja relevante aqui para dentro, mas também para fora. A gente precisa também aprender a lidar com essas questões. Amém? Isso é para nós, é para o nosso coração, é para alimentar a nossa fé, mas esse é um pão que eu e você precisamos partir também com aquelas pessoas que ainda vivem debaixo do sol, que ainda vivem debaixo dessa lógica. Há uma boa notícia depois dessa constatação tão desafiadora. Como encarar as crises? E aí agora, à luz de Eclesiastes, a gente vai ver algumas dessas respostas. Quem está comigo até aqui? Amém? Então abra lá comigo Eclesiastes 2, de 24 a 26. Eu vou ler bem bonitinho agora, tá? Ó. Não há nada melhor. Não há nada melhor. Vamos lá. Não há nada melhor para o ser humano do que comer e beber e fazer com que sua alma desfrute do que conseguiu do seu trabalho. No entanto, eu vi também que isto vem da mão
de Deus. Então eu vou repetir, Eclesiastes 2, 24 ao 26. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute do que conseguiu do seu trabalho. No entanto, eu vi que isto também vem da mão de Deus. Agora o 25. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Estou olhando para esse texto aqui, algumas respostas para as crises existenciais debaixo do sol que aqui nesse livro de Eclesiastes nós encontramos. Primeiro, a graça, o privilégio de reconhecer que mesmo com todo o esforço, toda a boa dádiva vem de Deus. Então, se existe um contraste aqui com uma sociedade que entende que você é o que você faz, que entende que a sua identidade, o seu sucesso está diretamente relacionado ao quão ocupado você está, ao quanto você está produzindo, ao quanto você está gerando de valor. Aqui a gente aprende que mesmo com o esforço, no final das contas, nós dependemos da graça de Deus. Tudo de bom que existe nas nossas vidas, tudo de bom que está ao nosso alcance, isso vem da boa dádiva de Deus. Como diz a palavra lá em Tiago 1:17, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, nem sombra de mudança. Exercitando isso para o lado positivo da história. Você que está trabalhando, está evoluindo, está sendo promovido, está estudando, está conseguindo lá suas notas boas. Você tem o privilégio no meio disso de parar, respirar e dizer: obrigado, Senhor. É pela tua boa mão, é pela tua boa dádiva, isso é um presente de Deus. Eu reconheci, porém, que isso vem da mão do Senhor, é o que diz o autor aqui. E esse da mão do Senhor é o contraste que a gente vê ao longo desse livro para a ideia do debaixo do sol. Então, uma coisa é o debaixo do sol, outra coisa é o que nós recebemos da mão do Senhor. Então, se tudo vai bem, é a boa mão do Senhor. Agora, o exercício contrário, se as coisas vão mal, você está se dedicando, colocando o seu melhor, doando o seu tempo, o seu coração, as suas intenções em uma obra, em uma causa, no seu trabalho, talvez lá na sua escola, e a nota não está vindo, a promoção não vem, o resultado não vem como você espera, também é tempo de parar e falar: Senhor, obrigado. Obrigado porque eu sei que no processo o Senhor está comigo. Obrigado porque eu sei que no meio disso tudo eu posso aprender, eu posso amadurecer. Senhor, obrigado porque eu tenho saúde, porque eu estou aqui com condições de continuar me dedicando, de continuar dando o meu melhor, de continuar aprendendo. Então, toda boa dádiva vem do Senhor. O contraste com aquele desespero pela produtividade que no final da vida vai levar a gente a perceber que tudo era vaidade. O contraste em relação a tudo isso é sermos gratos a Deus. Então somos desafiados a desfrutar das coisas simples ou das grandiosas com gratidão ao Senhor. E aqui ele começa a falar de coisas simples. Ele fala sobre o comer, ele fala sobre o beber, ele fala sobre aquilo que nós podemos desfrutar como o fruto do trabalho, mas ele diz que diante disso tudo nós precisamos reconhecer que vem da mão do Senhor. Gratidão sobre as coisas pequenas, gratidão sobre as coisas grandiosas. Esse é um antídoto para as crises do nosso dia a dia, para um tempo onde há tanta busca desenfreada por resultados, por conquistar, por fazer mais. A gente conseguir parar numa noite como essa e dizer: Senhor, obrigado pelo meu trabalho, pela minha família. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que eu tenho de estudar lá na escola que eu estou. Obrigado pelos meus colegas. Senhor, obrigado por essa igreja abençoada que a gente pode caminhar junto, fazer parte. Senhor, obrigado. Quantos motivos de gratidão você poderia apresentar ao Senhor nessa noite? Agora para pensar, quantas vezes você parou ao longo da semana, de verdade, no seu dia a dia, para agradecer a Deus. Esse é
um antídoto para lidarmos com essas questões desafiadoras dos nossos dias. Ainda nesse texto, capítulo 2 de Eclesiastes, agora no verso 25. Pois, separado de Deus, separado deste, aqui ele está falando do Senhor, pois separado de Deus, quem pode comer, ou quem pode alegrar-se? Eu quero dividir em duas partes esse verso, duas aplicações. Separado de Deus, quem pode comer? Em outras palavras, ele está aqui usando uma ilustração para nos mostrar, separado de Deus, como nós podemos nos saciar. Separado de Deus, como preencher a fome que há dentro de nós. Então, se por um lado, na lógica debaixo do sol, as pessoas tentam preencher esse vazio existencial, tentam suprir essa fome no seu interior com tantas coisas. Eu e você, sem Jesus, tentamos preencher esse vazio de tantas formas diferentes, mas aqui o autor nos mostra que essa fome é preenchida quando estamos no Senhor. Quando estamos em Cristo, nós sabemos. Então, ele aponta para uma realidade de que a fome que há dentro de nós, a fome que há dentro daqueles que vivem nessa lógica debaixo do sol, é uma fome que nada do mundo pode preencher, nada do mundo pode suprir. Obrigado. E aí a gente precisa lembrar o que C.S. Lewis disse a respeito desse tema. Se eu encontro fome, eu constato que é porque existe comida. Se há fome em mim, necessariamente, essa fome é uma fome em relação a algo. Então, se eu tenho fome física, eu constato que existe comida. E aí ele continua, se eu encontro em mim desejos os quais nada nesse mundo é capaz de satisfazer, eu só posso concluir que eu não fui feito para esse mundo. Ou seja, se há desejos em mim que nada no mundo é capaz de suprir, é capaz de preencher, eu preciso concluir que tem algo maior que é capaz de preencher isso, e nós sabemos, é Jesus. É um encontro transformador com Jesus, é um encontro transformador com a graça de Deus. É sermos, através do perdão dos nossos pecados, encontrados por Cristo, sermos cheios do Espírito Santo. É isso o que pode preencher esse vazio em nós. É isso que nós precisamos lembrar. É isso que nós, como os pregadores, os mensageiros desses dias, precisamos levar adiante. A constatação de que sem Jesus, essa fome não é preenchida, mas ao mesmo tempo a resposta: Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então nós temos saciado a nossa fome existencial em Deus, em Cristo, independentemente do que aconteça debaixo do sol. Veja, isso aqui é uma dura realidade para quem acredita numa teologia do coach. Porque ele está falando assim, cara, pode tudo dar muito certo, ou tudo dar muito errado na sua vida. Você precisa de Jesus para ter a sua fome preenchida. Você precisa de algo, eu amo refletir sobre isso. Você precisa de algo que você sozinho não conseguiria conquistar. A graça de Deus, a gente sempre aprendeu que ela é um presente que a gente não merecia. E aí na escola bíblica a gente recebia lá um bombom. Tá vendo esse bombom para você? Sério? Por quê? Não é de graça. Assim é a graça de Deus. Amém? Mais ou menos. Porque a graça de Deus não é só um bombom que a gente não merecia, mas ela é algo extremamente precioso que nós nunca conseguiríamos comprar. A gente nunca teria capacidade, com todo o nosso esforço, com toda a dedicação da nossa vida, nós não conseguiríamos comprar. Nós seríamos incompetentes. Isso é um golpe duro no nosso orgulho. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos olhar para esse pão vivo que desceu do céu pela graça de Deus e celebrar, agradecer ao Senhor, obrigado, porque o Senhor nos amou tanto
que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê em Cristo não morra, mas tenha a vida eterna. Então a verdadeira saciedade, ela vem do Senhor. Continuando, agora a segunda metade do verso 25, mas vamos ler inteiro de novo. Pois separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Veja que debaixo do sol não havia alegria. Na lógica, debaixo do sol havia desesperança, dúvidas, questionamentos que levavam ao desespero e que levam tantas pessoas ao desespero. Então, debaixo do sol não há verdadeira alegria. Pode haver momentos de felicidade, momentos de prazer, mas alegria não. E a palavra de Deus nos mostra que essa alegria que nós temos acesso em Cristo, ela não é um sentimento. Essa alegria que nós temos acesso por meio de Cristo, ela passa a ser em nós um fruto do Espírito. Ela está acima das emoções, porque ela está acima das circunstâncias. Se nós, em Cristo, temos acesso à alegria plena, se nós, como diz aqui o autor, o pregador, podemos em Deus encontrar essa verdadeira alegria, ela precisa ser uma alegria que está acima das circunstâncias debaixo do sol. E ela está acima dessas circunstâncias porque ela não é um sentimento, ela não é condicionada ao que está do lado de fora, mas ela é um fruto do Espírito, ela é gerada por Deus no nosso coração. Porque não importa o que esteja acontecendo, não importa se alguém te frustrou, não importa se você está passando por um desafio pessoal, não importa se você está passando por uma luta, você pode ainda assim no seu coração dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, em Cristo eu recebi um presente tão precioso. Em Cristo eu recebi o presente mais precioso que eu poderia receber. Em Cristo eu recebi aquilo que eu não poderia comprar sozinho, como nós já ouvimos aqui nessa noite. Então, em Cristo eu posso encontrar a verdadeira alegria em todas as circunstâncias. Filipenses 4:4, lá da prisão, o apóstolo Paulo declara para aquela igreja: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez, eu digo, alegrem-se. Vira para quem está do lado, dá um sorriso. Diga: alegre-se no Senhor. Você tem todos os motivos suficientes, necessários, para encontrar alegria, não importa como esteja a sua vida, seu coração, a sua família nessa noite. Neemias 8:10, lá no finalzinho, portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, portanto, é o que nos sustenta. Não a felicidade passageira, não os prazeres momentâneos, mas a alegria que nós acessamos por meio do Espírito que nos foi dado através de Cristo. Então, relembrando coisas agora sim positivas que a gente aprende com esse mensageiro, com esse pregador. Primeiro, reconhecer que mesmo no nosso esforço, a graça vem de Deus. Segundo, reconhecer que a verdadeira saciedade vem do Senhor. Agora a gente acabou de aprender que nós precisamos encontrar, relembrar que a verdadeira alegria está nele e não nas circunstâncias, e não naquilo que há debaixo do sol. E em último lugar, já quase para a gente encerrar, vamos ler juntos o último capítulo de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. Provérbios começa falando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E os teólogos acreditam que em Eclesiastes a gente tem uma sabedoria inversa. Porque no último capítulo, não no primeiro, no final, depois de toda essa confusão que ele gera na nossa mente, ele declara, Eclesiastes 12, 13, de tudo que se ouviu, a conclusão é esta:
tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Veja, ele não está dizendo porque você vai se dar bem, porque você vai ser bem-sucedido, porque você vai ser rico, famoso, vai ser um grande influencer com muitos seguidores e vai ter uma Lamborghini na sua garagem. Ele não está falando isso. Eu sei que você queria que fosse isso, mas não está falando isso. Ele diz, porque isso é o dever de cada pessoa. Olha a sabedoria que o pregador, que o mensageiro atingiu ao final da sua vida. Ele está dizendo, a gente precisa fazer o certo porque é o certo. E isso vem do temor ao Senhor, isso vem dessa conexão com Deus. Isso vem não do que está disponível a nós debaixo do sol, na lógica que rege o mundo natural, mas isso vem de algo que eu e você podemos acessar somente em Deus. A sabedoria podemos acessar em Deus, através desse temor do Senhor que nós encontramos nele. Porque Deus há de trazer o juízo. Todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E aí ele acalma o coração daqueles que saciam por justiça, ou daqueles que clamam por justiça. Aí ele diz, calma, o Senhor é justo, e Ele vai nos satisfazer com toda a sua justiça, o juízo de todas as suas obras, até das que estão escondidas. Mas tudo isso vem em primeiro lugar com o temor do Senhor. O temor do Senhor é a conclusão do sábio. O temor do Senhor vem não como princípio, como lá em Provérbios, mas ele vem com uma conclusão aqui. Se a gente quer aprender a vencer as questões mais difíceis da vida, temor a Deus, temor ao Senhor. Lembrar que eu e você, a gente é só um pontinho no meio dessa existência. Lembrar sim que as coisas são passageiras aqui. Lembrar sim que a gente não vai encontrar satisfação plena no nosso coração através das conquistas humanas, mas principalmente a gente olhar para Deus e encontrar no Senhor, Senhor, Tu és aquele que me satisfaz, aquele que me sacia, aquele que traz alegria, aquele que traz sentido para a minha existência, aquele que traz justiça, mesmo diante de tanta injustiça no mundo, mesmo de tanta injustiça aparente nos nossos dias. Em Ti eu sei que um dia essa justiça vai ser plena, e por isso vale a pena consagrar a minha vida mais uma vez ao Senhor. Amém? Fique em pé. Que esse temor do Senhor, que vem de conhecermos mais a Deus, o temor, aquele santo temor, ele vem na medida em que nós o conhecemos mais e mais. Que esse santo temor, ele encha os nossos corações, e que ele guarde os nossos corações, mesmo diante das questões mais difíceis das nossas vidas, ou até das dúvidas de outras pessoas que a gente vai sentar para, com a graça de Deus, responder. Mas que esse temor do Senhor possa guardar os corações de cada um de vocês, em nome de Jesus. Talvez você lembrou de um amigo nessa noite, de uma amiga que tem tido essas conversas com você, que tem colocado esses questionamentos diante de você, e você quer orar por essa pessoa agora. Feche seus olhos aí do seu lugar mesmo. Coloca o nome dessa pessoa diante de Deus. Tem algumas aqui na minha lista. De novo, esse é um pão para nos alimentar, ele é um pão que nos sacia, mas a gente sabe que o pão vivo que desceu do céu, ele veio para ser partido entre nós. E que, em nome de Jesus, essa geração seja alimentada por meio da sua vida, por meio da vida daqueles que estão aqui. Senhor, nós oramos que a graça do Senhor nos encha desse santo temor. Que a graça do Senhor nos lembre, através desse temor, que diante de Ti nós não somos ninguém, Pai. Que diante de Ti não há questionamentos, que o Senhor não nos deve nada, que esse temor nos coloque numa condição
de humildade diante do Senhor. Que essa seja a nossa sabedoria, nos prostrar diante dos teus joelhos. Aliás, nos prostrar de joelhos diante de ti, reconhecendo: eu dependo do Senhor. Eu preciso de ti para ter o meu coração preenchido. Eu preciso de ti para encontrar a alegria verdadeira. Eu preciso de ti para encontrar a justiça. Eu preciso de ti até mesmo para fazer o que eu acho que eu consigo fazer sozinho. Senhor, que esse temor nos leve a esse lugar de sabedoria como geração, em nome de Jesus. E que os meus irmãos aqui sejam conhecidos por essa sabedoria que vem de conhecer mais o Senhor. Não a sabedoria que vem da idade, do tempo de vida, mas a sabedoria que vem daqueles que te conhecem e temem o Senhor. Agora, Pai, lembramos de pessoas aqui, amigos, queridos, colegas, que têm compartilhado essas questões conosco, que têm percebido, têm constatado que debaixo do sol não há como encontrar algo que preencha os seus corações, Pai. Que nós possamos oferecer respostas, mas que nós possamos oferecer a Cristo em nós, Pai. Cristo em nós, a esperança da glória. Senhor, que haja o preparo para bons argumentos, que haja um temor nesse sentido, mas que haja, Senhor, um Cristo repartido através das nossas vidas, Pai. Que nós tenhamos experiências para compartilhar, que nós tenhamos, Deus, histórias com Cristo para compartilhar, que a gente possa falar não só como advogado que está defendendo essa ideia, mas como testemunhas, aqueles que viram, que ouviram, que experimentaram, que foram tocados, que foram transformados. Que seja esse o nosso testemunho para essa geração, em nome de Jesus. E que esse santo temor do Senhor também nos leve a compartilhar dessa mensagem, dessa boa nova, de que se debaixo do céu, debaixo do sol, tudo é vaidade, nós caminhamos pela bondosa mão de Deus. Que seja assim, abençoa meus irmãos, que Teu Espírito continue a ministrar a cada um dos corações nessa noite. É minha oração em nome de Jesus. Amém.